E aí, faça um excepcional dia. Não desista da sua missão. Qual é a missão que você tem nesta vida? O que você nasceu para fazer? Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito a sua vida, então fique até o final, que eu tenho certeza que vai ser extremamente valioso para você, para a sua família e a sua futura família, a depender do que você quer fazer nessa vida. Então, eu quero compartilhar com vocês um texto lá em Mateus. Vai ser a base do nosso conteúdo de hoje. E está escrito lá em Mateus 14, no verso de número 22. Acompanhe comigo. Logo ordenou Jesus aos seus discípulos em que entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia da multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando à tarde, estava ali só. Deixe-me explicar o que está acontecendo aqui. No cenário propenso, anteriormente, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães. Estavam muitas pessoas ali com ele e os discípulos, multidões de pessoas. Então, em um determinado momento, Jesus fala para ele se despedir da multidão e ordenou que ele pegasse o barco e fosse para outra margem, para outra banda, enquanto ele ia se retirar. Neste momento, ele vai orar ao Pai. E o que está acontecendo? Tem duas missões aqui. Uma é a missão de Jesus, o Messias, e a outra é a missão dos discípulos. A missão dos discípulos era extremamente simples. Era simplesmente pegar o barco e ir para outra margem. De Jesus também era simples. Ele ia se despedir das multidões e ia continuar. Minha linda, meu lindo, acontece que existem missões nessa vida. A sua missão pode ser complexa, pode ser simples, pode ser uma, pode ser duas missões, mas depender do que você for fazer, vai ser necessária muita persistência. Por que, Alexandre, é necessária persistência? Simplesmente por algo que é natural da vida. As pessoas só vão lembrar de você pelo que você fez, pelos resultados que você alcançou, pela família que você conquistou, pelo que você fez em vida. A sua missão, ela tem que ser cumprida, porque se você não fazer, com certeza, nem vão lembrar do seu nome. Será que você quer isso para a sua geração e para a sua vida? Então, para compreender a sua missão nessa terra, é relevante você entender qual é a sua identidade. Porque com a sua identidade, você vai conhecer a sua missão. Eu fiz um vídeo sobre identidade, vou deixar no card, porque isso é fundamental para a sua vida. Compreender a identidade da sua vida vai fazer você trilhar novos caminhos de propósito e logo alcançar, viver a missão. Em determinado momento da história, os discípulos já estão no mar. Preste atenção. Eles estão no mar e estão seguindo para a missão que Deus, Jesus Cristo, ordenou para eles. Passar para outra margem. Legal. O fator interessante é que veio a tempestade. É sempre assim. Vai vir a tempestade. Tempestade pode simbolizar diversas coisas, situações, imprevistos, circunstâncias na sua vida. Em determinado momento da trajetória, os discípulos se encontram desesperados ali no mar. Por quê? Pelo simples fato de eles estar no meio do mar e com a tempestade adiante. Na realidade, já estava acontecendo a tempestade. E preste atenção, se eles estivessem no começo, eles podiam voltar para a margem do lugar onde eles estavam. Se eles estivessem no final, eles podiam remar mais rápido para chegar no destino. Porém, eles estavam no meio da tempestade e ali eles estavam completamente desesperados. Às vezes, minha linda, meu lindo, a gente se encontra no meio de uma tempestade. E eu sei como que é. Às vezes não é simples. Às vezes a situação está de cabeça para baixo. Às vezes você tem vontade de desistir. Mas preste atenção. Só vão lembrar de você. Você só vai passar dessa tempestade se você resistir. E se você viver a missão que Deus concedeu para a sua vida.
Porque você nunca vai saber o seu futuro se você desistir no dia da angústia, no dia da tempestade. As mais belas e complexas histórias foram carregadas de processos dessa vida, foram carregadas de luta. Só que o resultado vem. Se você tem persistência, ousadia e tem uma mensagem, um coração que arde pela vontade do Pai, vá viver. Porque independente das lutas, das situações, da condição financeira, existe um Pai que cuida de você, de mim, de nós. Então você tem que continuar, você tem que prosseguir. Em determinado momento da história, da situação, os discípulos estavam desesperados no meio do mar. E o que acontece? Acontece que Jesus apresenta-se a eles. Eles estavam pensando até que era um fantasma, não tinha coerência que era Messias. Só que é no momento da tempestade que você vai ter algo relevante para a sua vida. Uma situação inacreditável, ou que você não conseguiria presenciar se você não passasse pelo processo. Eles vê Jesus, então ele chama Pedro. Pedro, com muito medo, vai até ele. Provavelmente você já conhece a história. Ele começa a caminhar sobre as águas, pois Jesus já estava nas águas. Ele caminhando, ele dá alguns passos adiante, mas depois ele se afunda porque ficou com medo. A gente pode relatar isso em outro momento, em outro vídeo sobre fé e medo. Seria bem interessante, eu vou fazer isso. Se vocês colocarem nos comentários, façam um vídeo sobre fé e medo, ou medo e fé, vocês escolhem. Mas coloca aí que eu quero ver. E Pedro vai até ele, só que ele se afunda. Jesus pega pela mão. Ali encontra com os discípulos e aquela tempestade. Imediatamente quando Jesus chega, tudo muda. E aquela tempestade cessa. Minha linda, meu lindo, o que você precisa compreender é que a tempestade vai cessar. Porém, é necessário você resistir. Porque para cumprir a missão você tem que passar pela tempestade. E entenda, depois da tempestade existe o resultado. Algumas pessoas só querem resultados. Não podemos ser imediatistas e não podemos trabalhar a curto prazo. Sempre trabalhe a médio e a longo prazo, porque você colherá os frutos. A lei da semeadura é verídica. Tudo que você planta, você colhe. Mas o que você quer fazer nessa vida? Lembre-se, as pessoas só lembrarão de você pelo que você fez, pelo que você faz. O cenário da tempestade muitas das vezes vai vir até a sua vida para te impedir de ver o que tem à frente, dos frutos que virão à sua frente. Minha linda, meu lindo, meu extraordinário, você não vai ver os frutos se você desistir disso. Me escreva aqui embaixo qual é a sua missão. O que você tem aprendido com esse vídeo. Porque todos aqueles que querem alcançar, alcançarão. Entenda. E aqui vai uma percepção poderosa para a sua vida. Isso geralmente eu passo em aula. Vou passar aqui agora para você, porque você ficou até o final deste vídeo. Lembra que eu falei de algo extraordinário lá no comecinho da aula? Pois é, se você vê, se você teve uma visão, existe. Por mais que a tempestade venha, por mais que o cenário esteja difícil, você viu, você alcança. Então tenha plena consciência da visão e faça o exponencial. Tamo junto, Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o próximo vídeo. Fica com Deus.